Olá, pessoal. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e hoje nós vamos falar sobre os bolos de correção e sobre o conceito de fator de sensibilidade. Lembrando que este é um assunto que diz respeito ao tratamento das pessoas com diabetes que usam insulina e utilizarão esses conceitos para ajustar as doses de insulina antes ou 2 horas depois das refeições, ok? Vamos lá? Então, o primeiro conceito é entender o que a gente chama de dose diárias de insulinas, ou dose total diária. É a soma da dose total em 24 horas das insulinas basais, que são as insulinas de ação intermediária, NPH, ou algum dos análogos de longa duração, mais as doses utilizadas como bolos de alimentação, que são as doses de insulina rápida ou ultra rápida, utilizadas para fazer a cobertura das refeições, tá? Então, quando a gente conhece esse conceito, o médico prescritor de insulina, ele pode calcular o fator de sensibilidade. Então, conhecida a dose total diária de insulina, o médico calcula o fator de sensibilidade. E o que é o fator de sensibilidade? É quanto uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida reduzirá a glicose toda vez que a glicemia estiver fora da meta. É muito importante não confundir este valor com os momentos de aplicação de insulina para bolos de alimentação. Então, repetindo, quanto uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida reduz a glicose. Conhecido este valor, nós partimos então para o conceito de bolos de correção, que é a quantidade então de insulina rápida ou ultra rápida que será necessária para trazer aquela glicose que está fora da meta, o nome hiperglicemia, antes das refeições, para o valor dentro da meta na medida 2 horas após a refeição. Sempre recordando, quando a gente fala glicemia pós-prandial, nós estamos nos referindo à glicemia medida 2 horas após o início da mastigação. Então, isso é uma fórmula do bolos de correção, que é a glicemia no momento, menos a glicose, a meta de glicose, que divide pelo fator de sensibilidade. Então, vamos dar um exemplo. Se a pessoa acordou com a glicemia de jejum de 240 e a meta de glicose é 100 a 180, nós utilizaremos na fórmula o valor acordado em consulta, né? Então, aqui no exemplo, nós vamos utilizar o valor superior da meta. E este fator de sensibilidade foi calculado pelo médico como 60, aplicando a fórmula glicemia no momento 240, menos a meta de glicose 180, que divide pelo fator de sensibilidade de 60, o resultado é 1, ou seja, 1 unidade a mais do que a pessoa precisaria utilizar no bolo de alimentação. Neste exemplo aqui, então, se a pessoa tinha 5 unidades para utilizar no bolo de alimentação, calculou o bolo de correção, deu 1 unidade, ela precisaria aplicar antes da refeição 6 unidades. Aí, às vezes, muitas pessoas falam assim: ah, doutora Janice, mas eu não uso a conta, ou eu não gosto da conta, ou eu acho chato ou cansativo
e meu médico me passou uma tabelinha de correção. Tá errado? Claro que não está errado. Na maioria das vezes, nós utilizamos a tabelinha de correção com o próprio fator de sensibilidade da pessoa. Então, aqui, por exemplo, o fator de sensibilidade é 50, e quando a pessoa está com a glicose entre 150 e 200, ela precisa aplicar uma unidade a mais para corrigir. Isso quer dizer o quê? Que entre 150 e 200, se ela aplicar uma unidade, ela terá uma glicose pós-prandial entre 100 e 150, porque cada unidade diminuirá em 50 miligramas por decilitro. Então, muitas vezes a gente monta a tabelinha em faixas de valores de glicose de acordo com o fator de sensibilidade, não tem problema algum. Outro conceito importante é que, assim como nós utilizamos o conceito do fator de sensibilidade para aplicar insulina a mais no momento da hiperglicemia, nós também utilizamos o mesmo conceito no momento da hipoglicemia. Como muitas pessoas já fazem, e infelizmente às vezes fazem isso errado, a gente precisa reduzir a dose de insulina quando a glicose está mais baixa. Então, a gente pode utilizar a mesma conta do bolos de correção, porém, quando a glicemia no momento é mais baixa do que a meta de glicose, essa conta, pelo conhecimento matemático e na calculadora, tudo dará negativa. Então, vejam um exemplo. A pessoa acordou com a glicose de 60, com uma meta de glicose de 100 a 180, com o fator de sensibilidade de 60. Como que a gente faria? 60 menos 180, que divide por 60, daria menos 2 unidades. O que isto significa? Que da dose de insulina que a pessoa precisaria utilizar antes de comer de 5 unidades, estando com a glicose no momento 60 e o bolos de correção dando menos 2 unidades, ela iria aplicar 3 unidades, ao invés de comer demais, né, exagerado. Gente, é importante lembrar que isso que a gente chama de conta inversa, o objetivo é evitar a omissão total de doses de insulinas. Isto não vale para a pessoa que chega para comer e está sintomática, com a glicose muito baixa, a comida não está pronta, tá? Isso vale quando a pessoa está tranquila, a comida está pronta, não está com sintoma, e é uma hipoglicemia de leve a moderada, ok? Mas é importante discutir muito bem qual será a conduta que será realizada de acordo com cada situação e com o médico prescritor. Na hora de corrigir hipoglicemia, a gente também pode evitar as contas e já fazer uma diminuição baseado no fator de sensibilidade junto com uma tabela. Então, é muito comum que o paciente seja orientado com glicemias menores do que 100 a diminuir 1 ou 2 unidades na dose do bolos de alimentação, ou seja, antes das refeições, se glicemia menor que 100. E isto também pode ser inserido na própria tabela. Então, a pessoa às vezes tem a tabela para aumentar a dose quando a glicemia está no limite superior da meta, ou ela já tem também a orientação de se glicemia menor que 100, diminuir. Então, a tabela pode servir tanto para aumentar quanto para diminuir. Eu deixo aqui, então, em aberto, mais uma vez o convite para que todos visitem aí
o nosso canal do YouTube e assista os demais vídeos, tá bom? Até a próxima!